Foi estudado e observado, irmãos, que o homem é uma criatura imitadora e que a maioria das coisas que nós aprendemos é pela imitação, muito mais do que por algo natural. Interessante que certo filósofo disse que imitar é instintivo no homem desde a sua infância. E na realidade essa é uma grande verdade. Todos nós iniciamos a nossa vida imitando. Por exemplo, uma criança aprende a andar, a alimentar-se, a falar e assim por diante, por simplesmente observar e imitar seus pais. E observamos, por exemplo, uma criança que ela imita tão bem o seu pai que até mesmo muitos dizem, né? Aquele ditado popular: filho de peixe, peixinho é. E não para por aí, irmãos. Durante a nossa vida, nós continuamos a imitar uns aos outros, mesmo que inconscientemente. Em vista da importância desse lado imitador na humanidade, quão importante é imitarmos bons exemplos na nossa vida, não é verdade? Neste respeito, não há melhor exemplo para imitarmos de alguém que viveu aqui na Terra há muito tempo atrás e que pode nos ajudar e que deixou um grande exemplo de vida como humano, que é o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse discurso, meus queridos irmãos, iremos considerar como podemos imitar a Jesus por principalmente não fazermos parte do mundo. Muito bem, então vamos ver aqui o primeiro ponto, por que não devemos fazer parte do mundo? Os cristãos não fazem parte do mundo porque, primariamente, imitam a Jesus. Querem ver? Leamos as palavras do próprio Jesus, feita em uma oração. Jesus disse a respeito de seus discípulos aqui em João, capítulo 17, versículo 16. João, capítulo 17, o versículo é o 16, que diz assim: eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Como vimos, é possível estar no mundo e ainda assim não fazer parte dele? Os seguidores de Jesus não fizeram parte do mundo e hoje nem os cristãos verdadeiros fazem parte deste mundo perverso. Isto aqui é no sentido de que eles não se envolvem em assuntos políticos e nem em conflitos sociais. Além disso, não imitam as práticas e as atitudes prejudiciais deste mundo. É interessante que a palavra mundo, nesse contexto, se refere à sociedade humana, injusta e afastada de Deus. Quando a Bíblia usa a palavra mundo, que em grego aqui é cosmos, ela usa de maneiras diferentes. E um dos significados desta palavra se refere à humanidade, que está apartada de Deus. Como sabemos, o mundo hoje ele é controlado por Satanás, o diabo, conforme diz 1 João capítulo 5, versículo 19. E este mundo tem influenciado as pessoas a imitar as atitudes do próprio diabo. O mundo também nos incentiva a ir contra ao que Deus diz que é certo. No entanto, nós temos uma grande ajuda, que é o próprio Jesus Cristo, e ele nos dá o seu próprio exemplo para nós imitarmos. Jesus, irmãos, em nenhum momento de sua vida se envolveu na política, ao contrário de muitos líderes religiosos que hoje se envolvem na política deste mundo, como nós observamos. Assim, quando esteve perante o governador romano Pôncio Pilatos, ao ser julgado, Jesus ele pôde dizer essas seguintes palavras aqui em João. Vamos ler? João capítulo 18, o versículo 36. João 18, versículo 36 diz assim: Jesus respondeu: meu reino não faz parte deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus.
mas o fato é que o meu reino não é daqui. Como vimos, em vez de participar na política dos seus dias, Jesus mostrou a sua convicção por dar uma resposta firme e objetiva, dizendo que o seu reino não fazia parte deste mundo. E Jesus também, em toda a sua vida, se concentrou em pregar o reino de Deus e o futuro governo celestial do qual ele mesmo seria rei. E nós, seguindo o seu exemplo, devemos também ser neutros em assuntos políticos deste mundo, principalmente quando nós entramos num ano político. Muitos ficam envolvidos com suas campanhas, suas promessas, mas nós tomamos todo e o devido cuidado para mantermos a nossa neutralidade em todos os sentidos. Mas de que maneiras nós podemos ser neutros? Por evitarmos fazer qualquer comentários que seja a favor ou contra sobre determinado candidato ou partido, seja pessoalmente ou por meio da internet. E, ao contrário de todos neste mundo, nós estamos participando de uma campanha, que é a campanha do Reino de Deus. E a gente faz isso por meio da pregação. Nós podemos intensificar cada vez mais o nosso trabalho a Jeová. E temos o privilégio de poder falar a respeito desse reino a qualquer tipo de pessoas, seja elas autoridades ou pessoas da classe social baixa ou alta, independente de sua classe ou vida que leva. Um outro aspecto que podemos seguir e imitar é que Jesus ele levava uma vida simples. Ele não vivia em busca de bens materiais. E em Mateus capítulo 8, versículo 20, diz que Jesus levava uma vida tão simples que ele não tinha até mesmo onde deitar a cabeça. E nós, da mesma forma, precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E é importante estarmos contentes com o que nós temos. Jesus aconselhou os seus ouvintes no Sermão do Monte, e que abrange a todos nós hoje, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele disse que se nós confiarmos plenamente em Jeová, ele vai estar sempre pronto para nos ajudar. E Jesus garantiu que Deus supriria as suas necessidades, as necessidades de seus servos, que colocam os interesses do reino em primeiro lugar nas suas vidas. Uma outra maneira que Jesus também foi exemplo foi por não deixar que o mundo o influenciasse. Nós também não devemos amar o mundo e nem as coisas erradas dele. Não é para menos que o apóstolo João nos tenha dado um alerta de não amar o mundo, conforme ele escreveu aqui em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João, capítulo 2, o versículo 15 e 16, que diz: Não amem nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Como vimos no texto, irmãos, o apóstolo João identificou 3 coisas que Satanás usa através do mundo para desencaminhar as pessoas. Primeiro, o desejo da carne. Segundo, o desejo dos olhos. E terceiro, a ostentação de posses. E essas mesmas coisas Satanás usou para tentar até mesmo o próprio Jesus. E Satanás hoje usa essas mesmas coisas adaptando as suas táticas às inclinações de cada pessoa. Mas o próprio Jesus mostrou pelo seu exemplo como podemos rejeitar essas tentações deste mundo. Por exemplo, ele não permitiu que as necessidades físicas normais, tais como comida e o descanso, o dominassem. Depois de Jesus ter jejuado por 40 dias, Satanás tentou explorar o desejo dele pelo alimento. Querem ver? Vamos ler este relato aqui em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 4, que diz: Então,
Jesus, cheio de Espírito Santo, se afastou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto por 40 dias, e foi tentado pelo diabo. E ele não comeu nada naqueles dias. Assim, quando terminaram, ele sentiu fome. O diabo lhe disse então: Se você é filho de Deus, diga para esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito: O homem não deve viver somente de pão. Como vimos e observamos neste relato, Jesus ele tinha duas opções: decidir usar ou não o seu poder milagroso para satisfazer a sua necessidade de alimento. Ele sabia que não devia usar esse poder para fins egoístas. Embora com muita fome, Jesus não deu mais importância a se satisfazer do que manter a sua relação com Jeová. Ou seja, ele não cedeu ao desejo da carne. No nosso caso, o desejo da carne poderia levar-nos a muitas práticas prejudiciais e mortíferas, tão comuns no atual mundo iníquo sob o controle de Satanás. Entre essas coisas encontram-se as obras da carne pecaminosa, como a imoralidade sexual, a impureza, a inimizades, o ciúme, acessos de ira, divisões, embriaguez e coisas semelhantes a essas, conforme diz a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. E com certeza, nós queremos seguir o exemplo de Jesus, de não ceder aos desejos da carne. E também, Jesus não deixou levar pelo que o mundo poderia oferecer. Ele deixou seu exemplo ainda ao ser tentado, né? No caso, vamos continuar aqui vendo o relato e vejamos como que ele agiu, né, nessa circunstância. Em Lucas capítulo 4, versículos de 5 a 8. Lucas 4, dos 5 a 8, que diz: Assim, ele o levou para cima e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada. Num instante, então, o diabo lhe disse: Eu lhes darei toda esta autoridade, bem como a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será seu. Em resposta, Jesus lhe disse: Está escrito: Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. Como vimos, Satanás ele deve ter pensado que a glória desses reinos, apresentada numa visão, teria certo atrativo para Jesus e que ele fosse desencaminhado pelo desejo dos olhos. Mas, de modo algum, Jesus ele quis ser o tipo de pessoa que Satanás queria que ele fosse. Por isso, a sua resposta foi imediata, né? Que ele deveria adorar somente a Jeová, seu Deus, e mais ninguém. Aplicando-se para nós hoje, o desejo dos olhos é uma outra característica dos que fazem parte deste mundo. Essa expressão sugere que alguém pode começar a desejar uma coisa por simplesmente olhar para ela. O desejo de possuir coisas, não que talvez seja errado, né, ter essas coisas, mas querer sempre ter coisas novas, como roupas, carros, casas e eletrodomésticos, são coisas que agradam os olhos. E isso pode se tornar tão forte que, como Jesus disse, o poder enganoso das riquezas, ou seja, o ganancioso desejo dos olhos, pode levar a pessoa a uma desonestidade, a uma inveja, a uma cobiça e outros pecados, né, que obtêm a desaprovação de Deus. E ainda neste relato, irmão, Jesus mostrou também que não usava o poder que ele tinha para se exibir, né? Querem ver? Leamos agora o desfecho desse relato aqui em Lucas capítulo 4, versículos de 9 ao 12. Lucas capítulo 4, versículos de 9 ao 12, que diz: Ele o levantou então a Jerusalém, colocou-o sobre o parapeito do templo e ele lhe disse, né? Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo, e eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Em resposta, Jesus lhe disse: Foi dito:
Não ponha Jeová seu Deus à prova. Como vimos, Satanás ele tentou desencaminhar Jesus de outra maneira. Mas Jesus rejeitou até mesmo a ideia de fazer algo dramático que colocasse Jeová à prova, como de se jogar do parapeito do templo. Isso teria sido um ato de orgulho, né? Em vez disso, a resposta de Jesus foi firme, né, e direta. Não ponha Jeová seu Deus à prova. Então, aplicando-se a nós, a ostentação de posses, né, essa também precisa ser evitada pelos servos de Jeová. Tal desejo errado leva muitas vezes não só a procurar acompanhar os outros, mas também a querer estar sempre à frente dos outros em sentido material. Certamente precisamos resistir à tentação de se exibir, talvez os nossos bens adquiridos ou nossas supostas consecuções. Como vimos em todo este relato, né, que a posição de Jesus foi firme. Ele disse não a todas essas tentações que Satanás fez, nos deixando aqui um grande exemplo de vida. E nós, qual será a nossa posição em resistirmos aos ataques deste inimigo? Vamos ver como Jesus fez? Com certeza que sim. Além de podermos seguir o exemplo de Jesus, irmãos, a Bíblia pode nos ajudar a lutar contra as tentações. Hoje, como vimos, Satanás ele usa tentações semelhantes, né, às que usou com o próprio Jesus, apelando para o desejo da carne. O diabo hoje ele usa o mundo para promover a imoralidade. E sobre a imoralidade, essa tem sido um dos ataques de Satanás, que tem feito com que muitos servos de Jeová fossem desencaminhados, né? Muitos foram infelizmente desassociados ou removidos da organização por conta disso. E por meio da pornografia, em especial pela internet, ele pode atrair a atenção de um usuário desprevenido e apelar para o desejo dos olhos. E esse tem sido uma das maneiras que Satanás tem desencaminhado a muitos hoje. Já o materialismo, o poder e a fama, sem dúvida são uma grande tentação para os orgulhosos e para os que tendem a ostentar seus meios de vida. E são muitos os meios que este inimigo tem usado, né, para nos desencaminhar. Por exemplo, devemos nos perguntar quais tipos de tentações ele pode querer me enlaçar. Temos que pensar nas consequências de tudo, irmãos, principalmente o nosso amor e a nossa relação com o nosso Deus Jeová. Pensemos na mágoa que um ato de infidelidade causaria primeiramente a Jeová, obviamente também a toda a congregação e a nossa família. Então, uma consciência limpa, porém, resulta em lealdade aos princípios divinos. Então, como vimos, meus queridos irmãos, tendo este belo exemplo de Jesus considerado aqui nesse discurso, deixemos que a Bíblia oriente os nossos pensamentos e as nossas ações, assim como Jesus fez. E entre essas, o estudo da Bíblia, a oração e a associação com os nossos irmãos vai nos ajudar neste tempo do fim. Muitos também se beneficiaram de manter uma ampla programação de atividades cristãs, o que ajuda a ocupar a nossa mente com pensamentos bons e espirituais. Por exemplo, neste tempo, né, que passamos, por exemplo, a última pandemia que tivemos, né, essa foi uma ótima oportunidade de podermos nos adaptar naquela época nas novas modalidades, né? Como também um testemunho por telefone, testemunho por carta e mensagem de texto. E isso serve para nós, né? Como grande ajuda no nosso ministério hoje. Por isso, irmãos, todos nós podemos vencer o mundo, né? Visto que Jesus disse, né, que os que não fazem parte do mundo seriam odiados, mas mesmo assim ele disse que nós podemos vencer o mundo. Na noite antes de ser executado, Jesus ele disse aos seus discípulos, né, algo importante. Querem ver? As suas palavras aqui em João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Eu lhes disse essas coisas para que, por meio de mim, vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. O que Jesus queria dizer com essa declaração, irmãos? Isso também pode acontecer no nosso caso, né?
O que Jesus ensinou aos seus fiéis discípulos naquelas últimas horas da sua vida terrestre também os ajudaria a vencer o mundo. Ele nunca cedeu à influência do mundo, né? Nunca permitiu que o mundo o impedisse de cumprir a sua comissão de pregar, ou que fizesse baixar os seus padrões no que se refere à adoração verdadeira e à sua conduta. Nós também não podemos permitir que isso aconteça conosco. Então, estudar o exemplo corajoso de Cristo e meditar nesse exemplo, como estamos fazendo aqui, pode dar-nos coragem necessária para permanecermos separados do mundo. Isso tem realmente acontecido, né? Pelo belo exemplo de nossos irmãos na Rússia. Conforme nós sabemos, né? Muitos têm se mantido fiéis diante de terríveis ataques de perseguidores, como por exemplo o nosso irmão Dennis Christensen, que foi condenado a 6 anos de prisão e já está preso, ficou preso por 4 anos, né? Por ser julgado injustamente por extremismo. Mas podemos notar o seu semblante, né? Quando ele foi preso, a alegria que ele estava sentindo em fazer a vontade de Jeová. Então, mesmo que tenha que passar por sofrimento de ser preso pela fé, imitando assim o grande exemplo de Jesus, ele manteve a alegria. E sabemos que muitos cristãos têm se esforçado em imitar e seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Assim como esse irmão Christensen. E o próprio Jesus, ele ensinou aos seus seguidores a serem humildes e a estar dispostos a ajudar uns aos outros, né? Então, no relato em João, capítulo de número 13, versículos de 3 a 5, nos mostra que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, que belo exemplo, irmãos. Assim, por lavar os pés dos seus discípulos, Jesus deu àqueles homens uma lição de amor e de humildade. É claro que, ao imitarmos a Jesus, não vamos sair lavando os pés uns dos outros, né? Mas esse exemplo mostra que devemos cultivar essa qualidade, que é a humildade, né? E estar dispostos a ajudar os nossos irmãos e a outros. E devemos estar dispostos, por exemplo, quando algum irmão ou irmã precisa de ajuda, né? Para comprar algum alimento, ajuda para fazer alguma tarefa ou conserto na sua casa. Será que poderíamos ajudar algum irmão que está em dificuldades para trabalhar na pregação? Então, se percebermos, irmãos, existem muitas oportunidades de fazermos o bem a outros, né? E seguir o exemplo de Jesus, em vez de estar dispostos em ajudar os nossos queridos irmãos, né? Ao contrário disso, irmãos, o mundo ele incentiva a buscar sucesso e ter destaque, mas nós precisamos ser fortes para resistir a essa influência, né? Notem uma experiência de um casal nos Estados Unidos chamado Timóteo e Charlotte. Eles moravam em uma casa muito grande, né? Tinham carros de luxo, tiravam férias várias vezes por ano. No entanto, no auge do seu sucesso financeiro, eles renunciaram a tudo isso, né? Por qual motivo? Eles disseram que, no fundo, eles não eram realmente felizes, né? Eles se sentiam vazios e insatisfeitos, em vez de realizados. Por isso, eles venderam seus negócios e se colocaram à disposição para servir aonde havia mais necessidade. Então, hoje eles servem na sede mundial das Testemunhas de Jeová, né? E esse é um serviço voluntário. E por isso, eles não têm nenhum salário, né? Nem destaque. Eles disseram as seguintes palavras: temos o que precisamos em sentido material. E mais ainda, as bênçãos que recebemos do nosso Deus Jeová não se compara com qualquer riqueza que poderíamos ter neste mundo. Que excelente exemplo, né, irmãos? São esses para nós. Além dessas coisas que Satanás ele tem usado para desencaminhar como um materialismo, nós também temos que tomar muito cuidado para não dar glória a astros do esporte e nem outras pessoas famosas. Porque talvez queremos seguir os seus estilos de vida e talvez querer se vestir ou se arrumar como eles. Além deste perigo, irmãos, que devemos estar atentos, os cristãos também se recusam a odiar os outros. O medo, a ignorância e o preconceito têm causado muita divisão neste mundo. Por outro lado, nós, verdadeiros cristãos, estamos unidos, né, por um amor sincero e sem interesse. E Jesus disse também que os cristãos deviam amar até mesmo os seus inimigos, conforme diz Mateus 5, do 43 ao 45. Por isso, meus queridos irmãos,
Se queremos vencer o mundo, precisamos exercer fé. Também essa fé, ela vai nos ajudar a obedecer a Deus e também a não imitar as coisas erradas que as pessoas fazem e não seguir os pensamentos deste mundo, mas sim a imitarmos a Jesus. Por que, irmãos, temos que nos esforçar em todos esses aspectos? Porque, irmãos, este mundo, mal ele vai acabar em breve. O atual governante deste mundo, Satanás, não vai conseguir enganar mais as pessoas como faz hoje. Este mundo e a sua má influência vão deixar de existir. Portanto, irmãos e amigos, o que todos nós temos que fazer? Veja uma resposta aqui na sua Bíblia, por favor. Convido todos a acompanhar a leitura em 1 João, capítulo 2, versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 17, que diz: Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como observamos, o mundo que passará aqui, irmãos, não é a Terra, né? Mas sim o mundo da humanidade, que não faz a vontade de Deus. Assim como um cirurgião que remove um tumor maligno para salvar a vida de um paciente, Deus ele vai decepar ou remover os perversos. Isso permitirá que as pessoas boas tenham uma vida realmente feliz aqui na Terra. Sim, precisamos prestar atenção ao que Deus nos diz agora, né? E fazer o que Ele requer de nós. Se fizermos isso, então seremos preservados para entrar num novo mundo de justiça. Por isso, irmãos, sejamos decididos a sempre fazer a vontade de Jeová. Quando estivermos vivendo no novo mundo que Jeová promete, nós não vamos mais lembrar das dificuldades que passamos por não fazermos parte do mundo. Portanto, meus queridos irmãos, como vimos durante esse discurso, vimos que Jesus ele deu um grande exemplo de vida por não fazer parte deste mundo. Com certeza todos nós aqui presentes queremos imitar e seguir todos os conselhos dados nesta reunião, através da palavra de Deus. E todos nós, como vencedores deste mundo, faremos plenamente sim parte do novo mundo de Deus, onde viveremos para sempre, porque desde já não fazemos parte do mundo, por imitarmos a Jesus Cristo.